Depois nós voltamos para Campina Grande, na Paraíba, onde nós já tivemos o nosso filhinho, e é de lá que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares para ministrar a palavra. E é uma alegria para mim poder estar aqui. Eu sinto um grande privilégio e responsabilidade de fazer isso, mas eu tenho muita coisa importante para falar. Eu espero que vocês estejam prontos para ouvir. Amém? A gente vai começar um assunto hoje pela manhã e a gente vai dar continuidade hoje à noite, não é isso, pastor? Então a gente vai falar sobre comunhão, sobre amor, tá? Sobre relacionamento interpessoal. É um assunto importante, talvez não tão bem falado como se deveria, porque a gente pode dizer que dos pilares da fé cristã existem pelo menos 3 que podem ser citados pelo nome. Tem a fé, a esperança e o amor. Mas dos 3, o mais importante é o quê? O amor. Então deve ser o assunto sobre o qual talvez a gente gaste mais tempo estudando, falando, entendendo, crescendo. Inclusive, se não me engano, uma das características mais importantes que faria com que as pessoas soubessem que nós aprendemos alguma coisa com Jesus é quando nós amamos uns aos outros. Então é o amor que revela a nossa verdadeira natureza, quem nós realmente somos. E o Novo Testamento ensina bastante sobre isso. E um dos textos mais importantes, por incrível que pareça, embora as pessoas não tenham percebido ainda, é 1 Coríntios capítulo 11. Você deve lembrar que em 1 Coríntios capítulo 11 nós temos dois assuntos sendo abordados ali. Do versículo 1 ao versículo 16, ele fala sobre um determinado assunto relacionado à cultura local e sobre como o crente, por dever de consciência, deve se comportar por causa da interpretação do povo do local. Ele fala sobre mulher de cabelo comprido, aquela coisa toda, que não vem ao caso. E nós temos uma segunda parte, que vai do versículo 17 até o versículo 34, onde Paulo fala especificamente sobre o que a gente chama de Santa Ceia. Todo mundo lembra disso? Ele chama de Santa Ceia. E é exatamente o texto que a gente usa para celebrar a Ceia do Senhor. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Curiosamente, Paulo nem era crente quando Jesus andou na terra. Ele não estava lá na noite que ele foi traído, que ele tomou o pão, que ele deu graças, que ele disse. Paulo não viu isso. Ele não estava presente. Mas é exatamente o texto de Paulo que a gente usa. A gente não usa, por exemplo, textos dos evangelhos de João, de Mateus, de Lucas, de Marcos. Talvez alguns destes, não todos, mas alguns destes que escreveram os evangelhos que levam o seu nome, estivessem mais presentes, mais próximos do que o próprio Paulo. Mas por que a gente usa o texto de Paulo? Porque existe uma relevância nas palavras, nos pormenores, nas minúcias do que Paulo fala ali. Talvez nem todo mundo saiba, nem todo mundo tenha percebido, mas é exatamente por isso que é importante ouvir o que Paulo tem a dizer a respeito do significado da ceia. Que não é simplesmente comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de suco de uva. Oi, som, deve ter um problema nesse microfone, hein, Gabriel? Vou tentar de novo. Eu disse, a ceia não é só comer um pedaço de pão, nem tomar um pouquinho de suco de uva. Obrigado aí, o Gabriel já ajeitou o problema, gente. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver o verdadeiro significado da ceia. De vez em quando eu mudo o nome dessa mensagem. Às vezes eu chamo de a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor, exegese da comunhão, não importa. O importante é que a gente entenda que esse texto de 1 Coríntios 11 é muito profundo, é bastante interessante, e eu vou começar hoje pela manhã, mas a gente só vai terminar hoje à noite, tá? Então você já sabe disso. Se veio pela metade, vai perder o resto da história, né? Tem que vir de manhã e tem que vir de noite, tá? Primeira coisa, qual é o versículo mais lembrado, talvez, de 1 Coríntios capítulo 11? Na maioria das vezes, no momento da ceia, o pessoal pega e lê aquela partezinha que diz, porque, né, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças. Só que tem um versículo que me chama mais atenção, e eu vou explicar por quê. O versículo 23 de 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. A parte que me interessa, pelo menos para a mensagem de hoje pela manhã, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa manhã só, ele diz, recebi do Senhor. Vocês podem repetir isso? Recebi do Senhor. Quem contou para ele? O Senhor. Ele não aprendeu com Pedro que estava lá, nem com João que estava lá, não foram os apóstolos da igreja de Jerusalém que disseram para ele o que foi que aconteceu. Ele disse, não, eu recebi foi do Senhor. Jesus contou para ele o que ele fala sobre o que Jesus disse. Jesus disse para ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu levantei, as palavras que eu proferi foram. Jesus contou para ele.
E às vezes a gente pode pensar assim, mas isso aí é forçação de barra, Natan. Eu acho que você está interpretando, nem precisa se for para mim, tá? Se for para mim, tá, obrigado. Então, às vezes a gente não percebe que, na verdade, todo o ministério de Paulo, tudo aquilo que ele ensinava, se baseia no fato de Jesus ter contado para ele todas as coisas. Ele não foi doutrinado ou discipulado por Pedro, por João, não foi. Ele não recebeu aquilo que ele pregava por meio de outro homem que já era crente antes dele. Embora ele reconhecesse a importância de cada um, e ele demonstre isso muito claramente nas suas epístolas, ele vai dizer também em diversos lugares, de forma até exaustiva, que tudo o que ele dizia, tudo o que ele pregava, é importante a gente perceber que Paulo foi escolhido por Deus para escrever 2/3 do Novo Testamento. 2/3. A grande parte do Novo Testamento foi escrita por Paulo. E até Pedro, que andou com Jesus, disse: eu leio o que Paulo escreve. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? Ele disse: recebi do Senhor o que também vos entreguei. E é exatamente o conteúdo de 1 Coríntios 11, que a gente só vai ler de noite, mais tarde. Então hoje é uma espécie de... pela manhã nós estamos aqui fazendo uma introdução, é uma degustação glorificada do que a gente vai ver mais tarde, tá? Agora, para a gente entender o porquê que o texto de Paulo sobre a ceia é mais importante do que o texto de Marcos, de João, que fala coisas preciosíssimas, porque lá em João capítulo 13 a Bíblia diz que, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Levantando-se da mesa, tirou a veste de cima, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Isso é profundo. Foi a última ceia que ele participou com os discípulos, né? É a ressignificação da Páscoa judaica. Jesus está ali e João conta a coisa de uma forma que talvez ninguém tenha falado. E sem contar do que Lucas fala lá no capítulo 22, quando os discípulos começam a debater sobre quem parecia ser o maior, sobre quem era o menor, quem ia trair, quem não ia, quem era crente, quem não era. E Jesus fala sobre o grande princípio da humildade cristã, mostrando que o maior tem que ser como que serve. Tudo isso foi na ceia, gente. Foi na ceia. Mas o texto que a gente usa é o de Paulo. Então vamos entender a importância de Paulo. Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar e para ensinar. Tem pessoas que são chamadas só para pregar. Tem pessoas que são chamadas só para ensinar. Tem gente que prega e ensina, que é o caso de Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele diz: eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. É tão curioso isso, porque ele fala basicamente as mesmas coisas, citando as mesmas palavras, os dons ministeriais, na mesma ordem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Ele diz: para o qual, falando do evangelho de Cristo, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então veja, em duas ocasiões, em 1 Timóteo 2,7 e em 2 Timóteo 1,11, ele diz as mesmas coisas sobre a abrangência do seu ministério. Ele diz: eu fui designado, estabelecido por Deus, como pregador, apóstolo e mestre. Nem todo mundo prega, nem todo mundo ensina. Tem gente que prega e ensina, tem gente que ensina pregando e prega ensinando. Mas isso é uma coisa que compete a Deus. Amém, gente? Amém. Pregar é contar, é inspirar, é proclamar uma verdade, sem se preocupar muito com os detalhes da coisa. Já o que ensina é diferente. Ele informa, ele explica e ele detalha. Paulo, ele disse: eu sou pregador, eu sou apóstolo, mas também sou mestre. Então ele fazia as duas coisas. E é interessante observar que a Bíblia mostra 3 textos sobre o chamado de Paulo, o dom de Paulo e o ministério de Paulo. São coisas diferentes, tá? Chamado, dom e ministério. Às vezes a gente confunde, né? De vez em quando a gente ouve pregações por aí, os nossos pregadores prediletos dão um nó na nossa cabeça. Eles pegam tudo que tem no Novo Testamento sobre o assunto, colocam dentro de uma garrafa PET de 2 litros, chacoalha e joga dentro do púlpito, né? E solta ali, a gente fica meio perdido. Mas chamado é aquela coisa de Deus, sabe? Aquela inclinação interior que às vezes o novo convertido nem sabe o que é. É o que faz ele ver a Bíblia de uma determinada forma, ler mais sobre certos assuntos do que outros. É uma coisa que queima por dentro, é o que dá o sabor ao seu estudo e posteriormente vai dar sabor à sua abordagem ministerial. O chamado é isso, vem de Deus, é Deus chamando. O dom é a capacitação divina, é a virtude, é o poder. A gente também gosta de chamar de unção. Vem sobre a pessoa, capacitando-a para pensar, para falar e para fazer. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas lá em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: nós não somos ministros por nós mesmos,
Porque a nossa capacidade para pensar não vem de nós, mas vem de Deus, porque assim Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Então, o ministro, né, é aquele que é capacitado por Deus para pensar, para falar e para fazer. O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para falar, proclamar, evangelizar, anunciar. Só que Jesus Cristo, ele fez coisas e ele disse coisas. Os discípulos dele reconheciam que ele era um varão aprovado por Deus, poderoso em obras e... Sem tumulto, gente, de um por vez, por favor. Ele disse, a Bíblia diz que os discípulos falavam que ele era um varão poderoso em obras e palavras. Amém? Então, há um poder para falar e há um poder para fazer coisas. Poder para fazer obras e poder para falar coisas. Há um poder para falar, ensinando ou pregando. Há um poder de Deus que faz a pessoa ter a capacidade de pensar pensamentos sobrenaturais. Os ministros não deveriam ser colocados na liderança, nos púlpitos, por causa de uma habilidade de falar em público, por causa da presença de palco, por causa de um curso de neurolinguística, por causa do nível de formação. Eu sou PhD, eu sou doutor em divindade, sou o maior diabologista de Fortaleza. Não deveria ser por isso. Vai anotando aí. Amém, gente? Não deveria ser por isso. Para falar a verdade, quando a igreja ela é exposta a uma liderança que se constituiu com base em recursos naturais, a igreja vai ser arrastada do seu habitat natural, que é a sobrenaturalidade, e vai ser treinada a enfrentar os problemas da vida com recursos naturais. E isso estraga a nossa essência, o nosso DNA. É muito melhor a gente ouvir uma ministração de alguém que é semi-analfabeto, do povão, através de um português maldito, e o trocadilho é proposital, através de um português maldito, mesmo assim a pessoa sendo chamada e ungida por Deus para fazer aquilo, do que ouvir uma palestra. Palestra é uma coisa, ministração da palavra é outra totalmente diferente. Pelo amor de Deus, gente, não pense que eu estou falando aqui que é errado falar bonito, que é ruim aprender um pouco mais, que não devemos desenvolver essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente. Não é isso que eu estou falando. Só que não deve ser com base nisso que as pessoas são escolhidas para pastorear, para ministrar, para estarem no ministério. Isso pode ajudar, não tem problema nenhum, estudar, se desenvolver, melhorar, mas não é essa a base da nossa fé e nem do ministério que é feito no corpo de Cristo. As pessoas têm que ser chamadas, capacitadas, para que elas possam fazer o que Deus quer. Vocês concordam comigo? Então, falando de Paulo, que é um bom exemplo para nós sobre esse assunto também, e a gente vai entender melhor por que o texto dele é tão relevante, né? Por isso que a gente está mostrando o pedigree do homem. Falando de Paulo, a gente tem pelo menos aí 3 textos no Novo Testamento, todos em Atos, que mostram o chamado, o dom e o ministério de Paulo. E eu disse que tinha uma diferença e acabei não explicando um pouco mais, né? Mas o chamado é aquela coisa que vem de Deus, o dom é a unção, a capacitação, e o ministério, que eu esqueci de falar, é a obra. É aquilo que se faz, é a parte prática da coisa. É quando você põe a mão na massa. Lá em Atos capítulo 13 fala que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. E na lista, no finalzinho, diz que também estavam lá Barnabé e Saulo. Profetas e mestres. Não diz que havia apóstolos. Então observe, ainda que Paulo tenha dito que a abrangência do ministério dele também tenha sido apostólico, naquele momento da sua vida ele não estava atuando naquele ministério. Ele podia ter um chamado, mas o dom não estava sobre ele. Então o Espírito Santo diz, talvez no momento de oração e de jejum, porque a Bíblia diz que eles jejuaram, e o jejum não é como muita gente faz hoje, não é uma espécie de promessa, não é um ritual, não é uma cerimônia que eu entrego a Deus através de uma coisa qualquer, com velas acesas no meu quarto, para poder receber uma graça. Não, o jejum é um momento que eu não como porque eu não quero perder tempo enquanto eu estou orando. Então a pessoa ora um pouco mais do que 3 horas a ponto de pular 1 ou 2 refeições. Então ela está orando e jejuando, não é jejuando e orando. É orando e aí acaba jejuando. Eu vou jejuar, por isso eu vou orar. Não, não é assim, é o contrário. A pessoa se dedica a orar, a estudar, aí pula uma refeição. No Novo Testamento, pelo menos é assim que a gente observa o testemunho bíblico. Oravam e jejuavam quando disse o Espírito Santo: separai-me agora, não é na semana que vem.
Não é no mês passado, isso é agora o negócio. Separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Eles tinham um chamado, faltava o dom para começar a obra. Essa é a diferença. Chamado, dom e ministério. Amém, gente? Amém. Então, Paulo ele tinha um chamado apostólico, mas ainda, pelo menos em Atos 13, ele não estava atuando nesse ministério. Às vezes a gente não entende essa diferença e chega para o irmão, que a gente tem muita intimidade, diz, qual é o teu chamado, hein, irmão? Qual é o teu ministério, né? Só é curioso, qual é o teu ministério? Então, só saber da diferença, chamado, dom e ministério. Tem pessoas que nunca entram em seu chamado. Tem pessoas que começam numa fase, mas morrem sem alcançar o que Deus tem para elas. Porque não somos robôs, não somos fantoches, nem marionetes evangélicos. Nós prestaremos contas de nossa própria vida diante de Deus, o que mostra que temos alguma responsabilidade. Então Deus chama, mas não quer dizer que porque Ele chama eu obedeço. Eu posso ser servo de Deus, mas posso ser fiel ou infiel. Então compete a cada um fazer aquilo para o que foi chamado. Quantos entendem? É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus ele é soberano. E muita gente que diz que Deus é soberano não sabe o que significa. Estão tão acostumados a ouvir a caricatura fatalista e determinista de alguns de nossos irmãos cristãos sobre o que é soberania, que eles pensam que isso significa que a pessoa não tem arbítrio próprio, que ela não é livre, que ela não tem responsabilidade, que ela não pode desobedecer sem que Deus queira que ela desobedeça. Porque as pessoas pensam que o que eu quero porque Deus quer que eu queira. Quem entendeu? As pessoas pensam isso, né? Eu só quero as coisas que eu quero porque Deus quis que eu quisesse. O que é uma confusão, né? É uma bagunça. E a pessoa fica confusa. Eu sei que vocês vão pensar que é muito forte o que eu vou dizer, que talvez nem seja verdade, mas eu tenho uma amiga daqui de Fortaleza que pensou em suicídio por causa desse tipo de influência, desse tipo de pensamento e filosofia supostamente cristã. Tá? Isso é uma caricatura que vem lá do maniqueísmo, que entrou na igreja cristã através de um homem chamado Agostinho e veio se perpetuando de geração a geração entre os seus admiradores que se converteram a Cristo, mas não largaram os pensamentos diabólicos da filosofia oriental. Porque o nosso Deus, expresso e conhecido através de Jesus, ele é bom, é misericordioso e ele é amor. E por causa disso ele mata, pune e joga no inferno. Mas não significa que ele não ame. A caricatura que o pessoal faz sobre o caráter de Deus nos confunde em relação ao texto da Bíblia. Então, Paulo ele foi chamado, Paulo ele foi obediente, mas não significa que porque Deus escolhe alguém para desempenhar uma função, que Deus está sendo arbitrário, um déspota, um ditador, ou o sistema divino é totalitário. Não é assim que funciona. Oi, som, experiência. Deve ser. Vamos melhorar esse sistema de som dessa igreja, amém, gente? Então, o problema é que a gente não conhece o caráter de Deus. E aí a gente vai ler textos simples como estes e a gente não entende, né? Deus escolhe, Deus isso, Deus aquilo. Irmãos, para encerrar esse assunto, Deus ele não escolhe ninguém para ser salvo. Não há um texto em toda a Bíblia que fale de Deus escolhendo alguém individualmente para a salvação. Há muita gente que se perde lá no texto de Romanos 9. Se você tiver curiosidade sobre o assunto, entra lá no meu site, natanrufino.com.br. Procura lá na parte de pregações em vídeo ou em áudio e vai atrás de Romanos 9, versículo por versículo, e você vai poder ver o meu ponto de vista sobre o assunto. Mas as pessoas não entendem aquele texto e acham que Paulo está dizendo que esse pensamento determinista, que infiltrou como uma praga e uma doença na igreja cristã, é o correto. Mas Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre escolha para propósitos. Deus escolhe. Deus chama pessoas para desempenhar uma função, assim como fez com Abraão, quando ele disse, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Por isso os descendentes de Abraão, que são judeus, foram incumbidos de falar da verdade ao mundo. Até Jesus confirma em João capítulo 4, versículo 22, ele diz, a salvação vem dos judeus. E Paulo, em Romanos 15, versículo 27, diz, porque os gentios, hoje, em Cristo, são participantes dos valores espirituais dos judeus. Não viramos judeus. A salvação vem dos judeus, mas não temos que ser judeus para sermos salvos. Amém, gente? Há uma diferença. Só que as pessoas não entendem o chamado de Deus, a escolha de Deus para o ministério e ficam achando que Deus fala, que Deus escolhe pessoas para serem salvas. E fica nesse debate eterno que não leva a nada, que não ajuda ninguém, só confunde e atrapalha.
Porque até o texto de Romanos 9, que alguns gostam de usar para a vergonha pública deles, até o texto de Romanos 9 não está falando sobre escolha individual para a salvação, porque se assim o fosse, os próprios exemplos dados por Paulo, que são os rejeitados, Ismael e Esaú, não perderam a sua comunhão com Deus até o final da vida. Deus continuou sendo o Deus de Ismael, inclusive o nome dele só foi Ismael, porque Deus escolheu o nome do menino antes dele nascer. Só para você ter uma ideia. Ah, mas ele fez coisas erradas, e quem não fez? Quem não fez? O homem segundo o coração de Deus quebrou só 3 dos 10 mandamentos do decálogo. Davi. A questão não é o erro cometido, mas é a questão da atitude do coração. Ismael nunca foi rejeitado por Deus no sentido de salvação. Ele só não foi escolhido para fazer parte da genealogia por meio da qual viria Jesus, o Redentor do mundo. Porque Deus tinha um plano, ele tinha um propósito. Então, Jacó foi escolhido no caso de Esaú, Isaac foi escolhido no caso de Ismael, porque Deus tinha um plano, tinha um propósito. Então os próprios rejeitados, Ismael e Esaú, do capítulo 9, não provam que Deus escolhe alguém para ser salvo, ou que Deus decide quem vai ser criado para ser lançado do inferno para a sua própria glória egoísta. Não é isso que Romanos 9 está dizendo. Paulo foi chamado, ele foi escolhido. A gente vai ler 3 textos do livro de Atos. Um deles é Atos capítulo 9, onde diz: o Senhor disse a Ananias, vai falar com Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido. Uau! Um instrumento escolhido. Escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Muita gente se esquece dessa parte. Só porque Paulo de vez em quando gostava de glorificar o seu ministério entre os gentios, o pessoal pensava que Paulo só foi chamado para pregar para gentio. Até hoje tem gente que fala isso, né? O apóstolo dos gentios. E a própria Bíblia mostra que o primeiro a pregar para os gentios dos seguidores de Cristo foi Pedro, nem foi Paulo. Que foi na casa de Cornélio, fez aquela coisa toda, depois foi sabatinado em Jerusalém, porque entrou na casa dos gentios, comeu com eles, né? Mas não significa que porque Paulo também foi chamado para pregar para os gentios, que ele não fosse chamado. Eu não estou falando que ele não pudesse. Eu não estou falando que de vez em quando sobrar um tempinho, né, ele não está fazendo nada mesmo, vai dar uma pregadinha ali para os judeus. Não, ele foi chamado. É por isso que o texto diz, ele foi escolhido a dedo, é um instrumento escolhido para levar o meu nome para quem? Para gentios, para reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Paulo, ele tinha um chamado para os judeus. E é por isso que muita gente não entende algumas coisas que ele diz. Mas tenha isso em mente, a abrangência do ministério que Paulo desenvolveria. Tá? Ele foi escolhido, não para ser salvo. Tive que abrir um parênteses explicando sobre isso, porque hoje em dia a gente não pode dar lugar ao diabo nem aos irmãos, né? É tanta confusão na internet, é tanta doutrina, é tanta loucura, fica todo mundo perdido. Fica ou não fica? Eu nunca vi uma doutrina causar tanto males na igreja cristã do que esse tal de calvinismo. Nunca vi. Divide as igrejas, atrapalha e desencaminha os jovens, confunde a cabeça do povo, faz gente se desviar, outros querem se matar, outros entram em depressão. É uma bagunça, uma confusão. E o problema de tudo é porque alguns deles, por falarem muito bem e terem presença de palco, as pessoas acabam se deixando levar pela sua retórica. Mas, irmãos, se for para comparar, só por causa de presença de palco, eu prefiro assistir um show de Ney Matogrosso. Para ser bem sincero. Prefiro muito mais. E alguns não vão entender a profundidade do negócio. Aí fica aí para a meditação da igreja. Tá? Então, é por isso que eu gosto de abrir colocar os pingos nos is. A Bíblia fala, o primeiro texto que a gente está lendo sobre o chamado de Paulo fala que ele foi um instrumento escolhido. Então, eu quis dizer o que significa ser escolhido. Porque é isso que o Novo Testamento ensina, tá? Inclusive, lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15, a Bíblia diz que Jesus, ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis. E mais uma vez, você não pode pegar um texto como esse para dizer que Deus escolhe quem quer salvar, porque não é sobre isso que o texto está falando. Diz que chamou os que ele quis em relação ao chamado para o ministério. Chamou os que ele mesmo quis e os que ele chamou vieram para junto dele. Deus chama, mas não quer dizer que a pessoa vai obedecer ao chamado. A pessoa pode resistir, lutar, ir contra, como Jonas, por exemplo. Mas claro, Deus, ele conhece os corações dos homens.
Atos capítulo 15, versículo 8. E quando ele chama alguém, ele não chama para ver se vai dar certo. Ele chama a quem ele de antemão já conheceu. Ele conhece os corações dos homens. Então ele trata com cada um de acordo com o temperamento de cada um, a resistência de cada um, as dificuldades e limitações de cada um. Jonas reagiu de uma forma, Paulo de outra, Moisés de... Então cada um reage de acordo com a sua personalidade e o seu temperamento. Mas o fato de Deus chamar não significa que a pessoa vai cumprir e obedecer automaticamente. É bom que a gente veja. Ele chamou os que ele mesmo quis, e os que ele chamou quiseram vir para junto dele. Por isso vieram, e diz que então, porque vieram, designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Veja que a escolha também foi por uma questão ministerial, porque é assim que Deus escolhe indivíduos, grupos, pessoas, para desempenhar funções com propósitos específicos. Não é Deus quem decide quem vai ser salvo ou quem não vai. Quantos estão entendendo? Amém. Então, Atos 9:15 mostra que Deus disse a Ananias: vai, porque este Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Né? Primeira passagem. Nós temos mais duas no livro de Atos. Eu disse que seriam 3. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. No capítulo 22, do versículo 14 e 15, diz assim: então ele disse, isso é Ananias já falando com Paulo, ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Veja a semelhança das expressões em Atos 9 e Atos 22, te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo, para ouvires uma voz da sua própria boca. Uau! Ananias disse: Paulo, tu foi escolhido, sabe para quê? Tu foi escolhido para conhecer a vontade de Deus. Gente, isso é tão profundo. Uma pessoa ser escolhida para saber o que Deus quer, para conhecer a vontade de Deus, para ver o justo. Ele foi escolhido para ver Jesus. E não só isso, conhecer, ver e ouvir uma voz da sua própria boca. Então não seria João, nem Pedro, nem outro que falaria para Paulo que ele iria replicar depois. E disse: não, tu foi escolhido para ouvir, foi da própria boca do homem. Amém, gente? A gente está falando sobre o ministério de Paulo, o chamado dele, e olha as características que o texto nos dá sobre a importância. Por que as coisas que Paulo falava, que as coisas que Paulo dizia ou escrevia, eram e são tão importantes? Olha por quê. Aqui a gente consegue ter uma boa noção. Porque ele foi chamado para conhecer a vontade de Deus, para ver, ele foi chamado para ver Jesus. Ele foi chamado para ouvir uma voz da sua própria boca. Por quê? Versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Porque ele ia ver e ouvir Jesus. E em Atos 26, que é o terceiro texto que mostra o seu chamado, os dons que estariam sobre ele, o seu ministério, Atos 26, ele está lá explicando, se eu não me engano, para o rei Agripa, sobre a visão celestial que ele teve, e em meio ao seu discurso, no versículo 16, ele disse que Jesus disse para ele, Jesus disse para Paulo: levanta-te, Paulo, firma-te sobre os teus pés, porque por isto eu te apareci. É a primeira aparição de Jesus a Paulo. Por isto eu te apareci, para te constituir ministro. Oh glória! Jesus disse: eu te apareci para te constituir ministro e testemunha. De que, meu Deus do céu? Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Jesus disse: você só vai testemunhar, você só vai ministrar sobre o que eu vou te mostrar. É forte ou não é? Irmãos, isso mostra, se a gente realmente acredita num texto como esse, que é inspirado por Deus, se a gente acredita nisso, isso mostra que qualquer pessoa que andou com Jesus na época que ele esteve aqui na terra, nos dias da sua carne, como Pedro, João e outros, isso mostra que estas pessoas que andaram com Jesus deveriam ouvir Paulo falar
e perceber de onde vinha aquela sabedoria. Porque se eles andaram com Jesus, tiveram intimidade com Jesus, e tiveram o privilégio de perceber a sua linha de raciocínio, sua forma de abordagem, as suas atitudes, o seu perfil ministerial, se Jesus é quem vai dar para Paulo o sabor ministerial que ele vai trazer ao mundo, a identidade de Paulo ministerial vai ser formada pela influência direta de Jesus Cristo, quem andou com Jesus vai reconhecer Jesus nele. Sim ou não? Sim. Tem que ser assim. Porque tudo que ele vai dizer porque ouviu Jesus falar. Embora Jesus, enquanto esteve na terra, não falasse tudo o que queria, porque Jesus se sentia impedido pela incapacidade de ouvir dos seus seguidores, ele queria, mas ele sabia que não podia, porque o povo não estava pronto para ouvir. Jesus tinha consciência que vinho novo só se conserva em odre novo, e não dá para tentar remendar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo. Então, Jesus consciente, ele disse, eu queria dizer muita coisa, mas eu não posso, vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. Então, ele queria, mas não podia. Então, Jesus andava na terra pisando em ovos. Ele falava de forma limitada, por comparações, usando alegorias, contando parábolas, mas coisas que Jesus queria dizer, ele não dizia. Então, o que Jesus disse para os discípulos, quando estavam com ele, foi limitado, mas mesmo assim deveriam reconhecer a fonte e conseguir perceber a similaridade entre o que Jesus falava e o que Paulo falaria. Mas quando Jesus aparece a Paulo, é uma situação totalmente diferente. Ele não está limitado à cultura judaica, por meio da qual viria a revelação do Filho de Deus, através de quem a palavra seria divulgada ao mundo. Jesus não estava mais correndo o risco de morte, ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E Jesus aparece a Paulo sem papa na língua. E conta para Paulo coisas que os outros não tiveram a oportunidade de ouvir e precisavam depender do Espírito Santo para saber. E enquanto captassem o que o Espírito Santo revelava, eles iriam lembrando daquilo que Jesus dizia. Mas Paulo não foi assim. Paulo viu Jesus já ressuscitado e Jesus ainda disse para ele, eu te apareci para te colocar no ministério, para te fazer ministro e testemunha das coisas, não é das coisas que você aprendeu com Gamaliel, das coisas em razão das quais eu vou te aparecer ainda. E tem gente que não entende que Jesus é livre para aparecer para quem ele quiser. 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Amém? Aí, Paulo, dando um testemunho sobre o seu ministério, a sua abordagem, o seu ensinamento, em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele diz isso. Ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele disse, eu não recebi, eu não aprendi de homem nenhum, mas foi Jesus que me contou. Jesus contou para ele, revelou para ele, descortinou as coisas, esclareceu. Não é profundo? Os que andaram com Jesus deveriam reconhecer a fonte. Pelo menos um a gente sabe que faz isso, que é Pedro. Pedro estava entre aqueles que eram chamados de colunas na igreja em Jerusalém. No começo do cristianismo existiam 2 grandes focos cristãos. A igreja em Jerusalém, que foi a primeira, formada na sua maioria por judeus, de qual igreja Pedro, Tiago e João eram reputados por colunas, os principais influentes e líderes. E havia depois a igreja de Antioquia, onde pela primeira vez, inclusive, os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Lá estavam Barnabé e Paulo. Então, o centro de Antioquia, o centro cristão em Antioquia, era o lugar de onde Paulo viajava para o mundo e para o qual ele voltava. Era onde Paulo tinha alguma influência. E Paulo respeitava essa questão de esfera de ação delimitada por Deus. Tanto é que ele dizia, eu não quero edificar sobre fundamento alheio. Amém? Então, um não tinha influência no outro. Eles poderiam ser amigos, um poderia acompanhar o outro, admirar o outro, receber do outro, mas eu não chego na casa de uma pessoa e digo, tira a geladeira daí, eu acho que fica melhor naquele canto. Normalmente, uma pessoa que tem um pingo de juízo não faz isso. Alguém tem dúvida? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Ninguém faz isso. A pessoa em perfeito juízo não faz isso. Então, Paulo também não fazia. Veja
o palavreado dele, que demonstra essa consciência. Em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 1, ele diz, se eu não sou apóstolo para outros, com certeza eu sou para vós outros. Porque vocês são o fruto do meu trabalho no Senhor. Então ele sabia, né, qual era o limite da sua esfera de ação. Da mesma forma Pedro. Mas o que é interessante é que a gente observa textos na Bíblia que mostra Paulo e Pedro se encontrando, tendo alguma interação social. E uma das coisas que Pedro deixou claro para a gente sobre o que ele pensava sobre Paulo, ele escreveu em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Pedro disse, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro disse, eu sei o que Paulo escreve em todas as suas epístolas. Como é que ele sabe, gente? Ele nunca escreveu para Pedro. Paulo nunca escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, para os Colossenses, para os Laodicenses, para os Coríntios, para os irmãos de Éfeso, mas nunca escreveu para Pedro. Aí vem Pedro e diz, mas eu sei o que ele escreve nas cartas dele tudinho. Ele diz, conforme ele costuma fazer em todas as suas epístolas. Como assim, Pedro? Todas. Por que Pedro tinha todas as cartas de Paulo? Porque era fã. Ele reconhecia o chamado, reconhecia o ministério, reconhecia a unção. Olha o que ele fala de Paulo. Ele diz, segundo ele escreveu, ele não diz que ele pregou, ele está falando do texto. Tem gente que é ungida para falar, tem gente que é ungida para escrever, tem gente que faz as duas coisas bem. Mas eu quero que você observe que ele está falando do texto, porque a escritura que é inspirada é útil para ensinar, educar, repreender, censurar. Amém, gente? Amém. A fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas Pedro reconhece o texto de Paulo como inspirado. Ele não está falando da pregação de Paulo, da ideia de Paulo, do ministério de Paulo. Ele diz assim, a sabedoria lhe foi dada para escrever. Ele disse, Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe fora dada. E essa expressão, sabedoria que lhe fora dada, é uma coisa que Pedro ouviu ser falado a respeito de Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, quando Jesus volta para os seus conterrâneos e os discípulos vão com eles, os seus vizinhos olham para Jesus e dizem, não é o filho de Maria não? Hein? Não é o filho de José? Não vive entre nós seus irmãos? De onde, pois, lhe veio esta sabedoria que lhe fora dada? Pedro estava lá, Pedro ouviu isso. O que foi dito de Jesus, ele não teve vergonha nem problema nenhum em dizer, Paulo também escreve segundo uma sabedoria que lhe fora dada. Isso é reconhecimento e mostra humildade, porque um homem que era crente antes de Paulo, já estava no ministério, já tinha carteirinha de ministro, pedigree, PhD em divindade, meu irmão, bacharel em teologia. O homem já era crente, já estava no ministério. Aí ele vê Paulo, surge depois, do nada, cresce igual capim. Ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, de onde foi que veio. Aí ele olha para ele e diz, não, é de Deus. O homem era perseguidor, tentava destruir os crentes, mas foi só Pedro conhecer a unção na vida do homem e disse assim, meu irmão, isso aí é de Deus. Eu sei de onde é que isso veio. Eu conheço. Uma pena que nem todos os líderes, pastores, ministros tenham a humildade que Pedro alcançou. É uma pena. Porque tem muita gente que nem para pensar, só porque está ouvindo uma coisa um pouquinho diferente. Mas nem considera a possibilidade de a pessoa que você ouve está certa e você que está ouvindo errado. Nem para pensar, né? Mas Pedro reconheceu a unção, a sabedoria que tinha sido dada. Sabe o que isso significa? Pedro está dizendo assim, gente, vocês podem falar o que você quiser, mas isso aí não vem dele não. Ele não é inteligente o suficiente para falar essas coisas não. Eu sei quem foi que deu. Vinha de Deus. Comprovando que as características do ministério devem ser recebidas. Não é uma coisa que você desenvolve na faculdade. Não é uma coisa que você aprende dentro de um curso. Não é porque você fala bem. Não é por isso ou por aquilo. Irmãos, as pessoas são colocadas no ministério porque Deus escolhe, Deus capacita. E a identidade
ministerial vem de Deus. É uma capacidade para pensar, é uma capacidade para escrever, é uma capacidade para falar que tem que ser dada. Tem que ser dada. Se vamos falar em termos de ministério no padrão bíblico, tem que ser dado. Quantos compreendem o que eu estou falando aqui? Aí, Pedro diz, nas cartas dele tem coisas difíceis de entender. E onde não tem na Bíblia toda? Né? Há muita coisa difícil de entender na Bíblia. O que Pedro está fazendo aqui é simplesmente dizer o seguinte: para mim, o que Paulo escreve é igual ao resto da Bíblia. Umas coisas meio difíceis de entender, mas eu sei de onde é que veio. Porque ele diz: as pessoas que são ignorantes e que são inconstantes, que não perseveram na palavra de Deus. Porque para você entender certas coisas é preciso perseverança. O próprio Jesus, em João capítulo 8, falou aos judeus, os judeus creram nele, e depois ele disse aos judeus que tinham crido nele: se vocês perseverarem, permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade, como consequência da perseverança. E a verdade conhecida, ela vos libertará. Foi só Jesus dizer isso, aí os judeus: vai para lá, endemoniado. A gente é filha de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Já perderam a bênção. Faltava o quê? Perseverança, para poder ser abençoado pela palavra. Aí ele diz: sabe quem é que distorce a palavra? Sabe quem é que perde a bênção? Sabe quem é que critica aquilo que não entende? Aqueles que são ignorantes e que não perseveram. São inconstantes, são instáveis, não chegam, aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, né? Usando expressões da Bíblia. Aí Pedro diz: eles deturpam as coisas difíceis de entender que Paulo escreve, como também deturpam as demais escrituras. Como é que é? Pedro está dizendo: para mim, os textos de Paulo, as epístolas de Paulo tinham que estar na Bíblia. Porque na época que Pedro disse isso, não existia o que a gente chama de Novo Testamento. Talvez Pedro tenha sido o primeiro a dizer: coloca aí no cano aí tudo que Paulo escreve. Não é no cano não, viu gente? É no cânon. No cânon sagrado, para ser canônico. Talvez Pedro tenha sido o primeiro a reconhecer isso. Porque ele diz: para mim o que Paulo escreve é igual às demais escrituras. Para mim o que Paulo escreve é a Torá. É a Bíblia da sua época. A Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. Para mim, o que Paulo escreve é igual às demais, as escrituras. E o povo torce o que Paulo fala do mesmo jeito que torce as demais escrituras. Porque o que é inspirado por Deus, não é porque é inspirado por Deus que vai ser facilmente compreendido. Tem coisa difícil de entender. Mas o que é que falta? Paciência, perseverança, né? Tem que ter a atitude correta, a mansidão. A palavra de Deus só opera naqueles que a acolhem com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós enxertada, porque desta forma ela vai ter poder para salvar a vossa alma. A palavra funciona, ela opera, mas é preciso atitude, né? É por isso que lá em Lucas capítulo 8, no versículo 18, Jesus disse: vede pois como ouvis. Nos outros evangelhos, curiosamente, está escrito sobre essa mesma fala de Cristo, que ele disse: vede pois o que ouvis, como em Mateus, por exemplo. Mas eu acho que o Espírito Santo colocou das duas formas para a gente entender que é importante o que a gente ouve, mas como a gente ouve o que a gente ouve. Porque em Lucas 8,18 o que está registrado é: vê depois como ouvis. Por quê? O que tem se lhe dará, dependendo da forma que ouve. E o que não tem, dependendo da forma que ouve, até o que pensa que tem lhe será tirado. Porque a pessoa pensa que sabe. A pessoa pensa que tem. Mas aí ela ouve com aquela atitude, sabe, jogadora? Diga aí, sei, fala, né? Mas a atitude dela faz ela perder a bênção. E até o que pensa que tem, até o final do culto a pessoa diz: não entendi, fui nada. E até o que eu pensava que sabia, agora eu já não sei mais. A pessoa perde a bênção, se confunde, se atrapalha. A atitude correta ao ouvir a palavra faz a diferença. Porque por mais que você não entenda de primeira mão, você sabe que aquilo ali está certo. Você sabe que tem que perseverar. Você sabe que tem que ter paciência. Não adianta querer se precipitar e produzir a revelação antes do tempo. Esse é o problema de muita gente boa por aí afora. Quer produzir resposta, produzir revelação artificialmente. Mas, irmãos, certos assuntos da Bíblia são mais ou menos assim como se montar um quebra-cabeça de 2.000 peças.
É difícil. E você começa a estudar sobre o assunto na caminhada, no início da sua caminhada cristã, você só vai entender depois de 10 anos. Começar a entender. Aí você vai, ao longo dos seus estudos na Bíblia, encontrando partes que se encaixam. Um quebra-cabeça de 500, 1.000, 2.000 peças, não é uma coisa que você resolve da noite para o dia. Né? Você tem que preparar uma mesa, deixar ela pronta numa parte da casa, ou um quarto, um chão. Você vai ficar naquilo ali por dias, por semanas, várias vezes, voltando lá. Você vai ter todo um processo, né? Você desvira as pecinhas, aí depois você procura as cores mais parecidas, porque se o céu é azul, as peças azuis talvez façam parte do céu. Aí você começa a juntar tudo junto. Começa a juntar. Aí daqui a pouco você forma uma ilha de 25 peças, que não se encaixam com as outras. Aí você faz mais uma de 15, mais uma de 30. Aí você tem 3 ilhas montadas com 50 peças, 30 peças. Mas não se encaixam, elas não conversam ainda. Só que você não é doido de desmontar o que você já alcançou só porque você não conseguiu encaixar o negócio no outro. Não é? Também não quero mais saber, não. Já desfaz tudo. Não. Paciência. Calma. Já chegou aqui, já entendeu isso, já montou essa parte, deixa aí. Daqui a pouco o negócio liga. Daqui a pouco faz sentido. E se encaixa. Persevera, vai com calma, vai trabalhando e você chega lá. Então, gente, a atitude para se entender certas coisas da Bíblia é assim. E veja que até Pedro reconhece a importância do ministério de Paulo. Vocês percebem isso? Sim ou não? Até Pedro reconhece. Então, só pelo fato de Pedro falar de Paulo dessa forma, já nos mostra que Paulo foi mais importante do que talvez alguns imaginam. E olhe que tem gente hoje, no evangelho, pregando por aí, que fica falando mal de Paulo, criticando Paulo, atacando Paulo, dizendo isso, dizendo aquilo. Hoje em dia na internet, né, a democracia da ignorância e da burrice está solta. As pessoas podem passar vergonha em público a hora que quiser. E você vai atrás aí dos canais da internet, você vai ouvir o povo falando, você ouve as coisas mais doidas do mundo. E é por isso que tem tanta confusão hoje em dia. A internet é uma bênção, tá, gente? Eu não estou falando mal da internet. Eu estou dizendo que o problema é que agora todo mundo tem voz. E se as pessoas não tiverem um pingo de juízo, elas vão ouvir coisas que não ajudam e vão acabar ficando mais confusas. É a mais pura verdade, tá? Mas, então esse é o chamado de Paulo, esse é o ministério de Paulo, e é por isso, claro, a gente vai explicar um pouco melhor, mas é por isso que talvez 1 Coríntios 11 seja o texto mais importante, por causa do que Paulo diz lá, o palavreado que ele usa, a percepção que Paulo tem, a abordagem que faz. Talvez as pessoas usem o texto de Paulo sem nem saber por quê. Uma coisa, sabe? Uma coisa fez a igreja começar a usar o texto de Paulo como o texto base para a liturgia da Santa Ceia, mas o povo nem sequer entende. E a gente vai ver daqui para mais tarde, né? Que eu já falei para vocês que essa era só a primeira parte. A gente vai ver por que o texto de 1 Coríntios 11 é tão importante. Mas agora a gente já sabe, é porque Paulo, ele recebeu o que recebeu, ele aprendeu o que aprendeu por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. E às vezes tem coisa que não dá para entender, tem vezes que o povo nem vê o que é que Paulo disse ali. Mas, com a graça de Deus, se der tudo certinho, hoje à noite a gente vai aprender um pouco mais sobre 1 Coríntios capítulo 11. Mas antes de encerrar, eu queria falar um pouco mais, pelo menos acrescentar uma informação que eu acho muito importante, porque hoje em dia vocês sabem como é que é, a gente precisa colocar os pingos nos is. Tem um versículo em 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 34, tem um versículo ali dentro, que é o versículo 21, que às vezes é mal compreendido. Por exemplo, lá Paulo diz assim, falando sobre a ceia, ele diz: ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se... Quem lembra? Se embriague. A maioria das versões em português colocou se embriague. E aí eu pergunto, o que diabo é isso? E eles estavam bebendo cachaça na igreja? Não, irmão Natan, é o vinho que é sagrado. Alcoólico? Claro, Jesus era bebedor de vinho. Não, irmãos, não é porque acusaram Jesus de ser bebedor de vinho e comedor de carne que ele fazia o que o povo dizia que ele fazia. Disseram que ele também tinha demônio. Aí só porque disseram que ele tinha demônio, e está na Bíblia que disseram que ele tinha demônio, aí é de Deus? Não, falavam dele muitas coisas. Mas de que tipo de vinho a Bíblia fala que Jesus bebia? Ou que tipo de vinho Jesus transformou naquele casamento? Será que ele transformou em bebida alcoólica aquela água para embriagar o povo
pela graça de Deus, em nome de Jesus. Né? Porque o problema é que a gente não entende o que acontecia naquela época, naquela cultura, para os tempos de hoje. De lá para cá, muita coisa mudou. E às vezes, porque a gente não tem conhecimento das palavras que são usadas, da cultura, do contexto, a gente comete o erro que é comumente chamado na academia de anacronismo. Anacronismo é você ler um texto antigo, de um povo distante, há uma lacuna entre nós e aquele texto, e a gente interpreta o texto, porque tem uma palavra que é usada hoje, embora as línguas elas sejam dinâmicas e os significados sejam modificados, a gente pega aquela palavra que era usada naquela época de uma forma específica e aí interpreta da forma que a gente entende hoje. É assim que a gente faz com a palavra vinho, por exemplo. Porque se você fizer um pequeno estudo, não precisa ir muito longe não, vai lá no meu site, procura vinho na barra de pesquisa, você vai ver pelo menos 3 textos falando sobre isso. Se você tiver uma Bíblia de estudo, por exemplo, como a Bíblia de estudo pentecostal, você vai ver lá 2 ou 3 estudos só sobre vinho. Procura na internet, com muito cuidado, muita cautela, tá? Toma cuidado. Ah, mas tem muita coisa boa nesse site, irmão Natan. É por isso que eu gosto de ler aqui. Mas se tiver coisa ruim, talvez você não esteja pronto para tirar as espinhas. Ah, mas é uma coisinha só de nada. Você tomaria um copo de água com 5% de cocô? Não, é só 5%. 5%. Não é 1%. Toma? Não. Então, tome cuidado com as coisas que você anda ingerindo, né? A influência que você está recebendo. Pesquise um pouco mais antes de se precipitar, de encontrar uma resposta que satisfaz os teus desejos carnais. Porque se fosse para estabelecer uma regra na igreja de que a gente vai tomar vinho alcoólico, meu irmão, sinceramente, eu prefiro fumar maconha. Eu prefiro fumar maconha. Porque o vinho alcoólico não dá para mim. Eu já fumei maconha, já cheirei cola e já bebi cachaça. Dos 3, a maconha é menos mal. Dos 3. A voz da experiência falando aqui. Agora. Autoridade, né? Agora, se a gente for fazer um estudo sério sobre o assunto, coisa que não dá pra gente fazer agora, eu vou só pincelar, você vai perceber que tem uma coisa errada aí no sentido da palavra vinho. Porque naquela época eles usavam uma palavra só, tanto na cultura grega como na cultura hebraica, em qual língua foi escrito o Antigo Testamento. Então, tanto numa como na outra, havia uma palavra que era usada para a bebida alcoólica e para a bebida não alcoólica, fruto da vide. Normalmente a expressão vinho novo era uma referência, pela construção verbal, era uma referência ao vinho antes de fermentar. Antes de começar o estado de como é que chama? Como é? Vocês sabem mais do que eu. Putrefação, antes da fermentação, antes de virar alcoólico, né? Então, o vinho novo é uma expressão para se falar sobre isso, que é o fruto da vide conservado. Por isso, novo. Vinho novo. É como se fosse o suco fresco antes de fermentar. E o pessoal diz assim, Natan, mas isso é besteira, tu tá falando aí, porque não tem como o vinho daquela época, o suco daquela época, não ficar fermentado. Eles não tinham um sistema de pasteurização. Irmãos, não significa que eles não tinham a tecnologia da época. Se você pesquisar, se você for curioso o suficiente, você vai encontrar. Eles tinham métodos, técnicas de evitar a fermentação. Uma delas era pegar as uvas, espremer, fazer aquele suco, colocava, vamos colocar nos termos de hoje, vou usar até uma palavra bem cearense, uma caçarola, colocava na caçarola, esquentava o fogo, aí o açúcar evaporava, impossibilitando a fermentação, porque a fermentação é consequência do açúcar se transformando em álcool. Aí evaporava, pegava aquela pasta, aquela geleia da uva e colocava dentro de um receptáculo fechado hermeticamente, que eles produziam para conservar o vinho novo sem que fermentasse. O nome desse receptáculo, desse invólucro tecnológico, se chamava odre. E a gente não sabe disso. O odre era feito exatamente para isso. Por isso que Jesus disse, não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o odre velho é o odre usado, no qual algum suco de uva já foi conservado. Só que à medida que você deixa ali, que você vai abrindo, você vai usando, passando o tempo, à medida que abre, é o oxigênio que fermenta, tá, gente? O oxigênio. E aí aquela passagem do tempo ia causando uma pequena reação em alguns pedaços, fragmentos. Então, já estava ali mais ou menos começando a ficar envelhecido. E aí já não prestava mais, porque eles não queriam beber bebida alcoólica, eles queriam o vinho novo conservado. Então, o odre era exatamente para isso.
Agora, você acabou de fazer um suco fresco, um vinho novo, né? Você acabou de espremer o fruto da vide, e aí você vai colocar num odre velho, vai haver uma reação em cadeia. É um processo químico. E ele vai estragar o vinho novo, porque vai ficar velho, vai fermentar. E claro, vai inchar, e como o odre já está usado e surrado, ele vai romper. Vai perder o odre, vai perder o vinho, vai perder o suco. Vocês estão entendendo? Não faz sentido pensar que essa tradução é a melhor, que fala, uns estão se embriagando. Na hora da ceia, mas a ceia cristã não é uma releitura, redefinição da Páscoa judaica? Vai olhar lá as regras de preparação da comida e da bebida da Páscoa. É tudo sem fermento. É tudo sem fermento. Como é que a ceia cristã, que é uma releitura da Páscoa judaica, vai ter fermento? Tem alguma coisa errada. Quantos estão entendendo? Tem alguma coisa errada. Então, às vezes, e eu disse que era só um parêntese que eu queria abrir, né, para poder esclarecer, porque hoje em dia tem muita gente boa aí querendo a desculpa de poder beber em nome de Jesus. E eu digo mais, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Quer beber? Bebe, querido. Faz o que você quiser. Agora, não usa a Bíblia como desculpa. Ah, mas Noé bebeu. Tá, e Davi adulterou. E daí? Não é referência os erros de homens santos e justos, a quem Deus perdoou, conservou, tratou, não são justificativa para que nós os repitamos. Há textos que mostram coisas que nem sempre estão lá para que a gente faça, é para a gente não fazer. Agora, tem que ter paciência, tem que estudar direitinho, né? Eu não posso usar a Bíblia para satisfazer os meus desejos pessoais. Quer beber? Bebe, fica à vontade. Eu não estou falando com a senhora não, fica à vontade, calma. Porque eu sei que tem gente que é tentada, né? A pessoa quer beber, bebe. A pessoa, eu bebo não, pastor, eu bebo não. A pessoa querendo, né? Já fica logo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você é responsável pelo que você faz. Mas não faz isso de usar a Bíblia e tal, a lógica, o raciocínio, não sei o quê, sabe? E para falar a verdade, muitos dos pregadores, não todos, né? Porque hoje em dia a ostentação na internet é grande. Tem muito crente que se acha mais maduro, que bebe e tira foto que está bebendo para poder escandalizar os mais fracos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu sei disso. Mas tem gente, a maioria do povo que bebe, que é crente, que é pastor, que é pregador, não gosta de tornar isso público, né? Não posta no Twitter, mais um gole para a glória de Deus. Não, bebe escondido, com os amiguinhos também que gostam do negócio, quer chegar ali escondidinho e tal, né? Para não escandalizar. Né? Mas tá, então isso é só, gente, eu não estou explicando, eu estou deixando vocês curiosos, vocês vão pesquisar sobre o assunto, em relação ao vinho, tá? Agora, só para deixar a base bem estabelecida, eu quero dizer para vocês que essa palavrinha grega que apareceu aqui, que foi traduzida em nossa Bíblia equivocadamente, não é uma tradução melhor, ainda que possa também ser traduzida assim, dependendo do contexto, essa palavrinha grega, methuo, que eu não sei nem como é que pronuncia direito, né, que foi traduzida por embriagar-se, é uma palavra grega que tinha o sentido de se encher. Também ela dá a ideia de abundância, de fartura, de saciedade. Significa exatamente a mesma coisa. E, de acordo com o contexto, ela vai ser traduzida assim. E, de fato, só para exemplificar, vou citar para vocês pelo menos 4 passagens do Antigo Testamento, onde a palavra escolhida na versão grega do Antigo Testamento foi justamente essa. Ou seja, a Septuaginta, que é aquela versão grega do Antigo Testamento que foi feita ali por volta do ano 300 a.C., 74 homens... 70, 74, fizeram uma tradução do Antigo Testamento, que era escrita em hebraico, umas partes em aramaico, para o grego, né? O Império Grego se espalhou pelo mundo, Alexandre o Grande, então a língua grega era mais falada, tanto é que na época de Jesus, o povo usava mais a Septuaginta do que o texto hebraico. O Novo Testamento foi escrito por judeus, mas escreveram em grego, então você vê a influência do grego, né? Então, antes de Jesus nascer, fizeram uma versão do Antigo Testamento, em homenagem aos 70 homens que trabalharam nela, deram o nome de Septuaginta. 70. Nessa versão, que é grega, do Antigo Testamento, essa palavra foi escolhida. Essa palavra, que aqui foi traduzida erroneamente por se embriagar, ela foi colocada, por exemplo, no Salmo 23, versículo 5, que diz assim, todo mundo lembra, né? O meu cálice transborda, é a palavra. Transbordar é a palavra, que lá foi traduzida por embriagar-se. Depois vocês olham nessas Bíblias de hoje em dia que você toca e a palavra vem no original, né? Ele diz, meu cálice transborda, ou cheio até a borda, né?
Salmo 65, versículo 10 diz assim: tu enches de água os seus sulcos, como está na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, em português, tá? Enches, é a palavra. Jeremias 31, 14 diz assim: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará. A palavra saciarei é a palavra grega lá, de 1 Coríntios 11, 21, que foi traduzido por se embriagar. Cantares capítulo 5, versículo 1 diz assim: comei e bebei, amigos, bebei fartamente. É a palavra, a mesma palavrinha lá. É o sentido de fartura, saciedade, abundância, encher até a borda, que é transbordar, né? Transbordar, além da borda. Então, gente, essa é a palavra. Dependendo do contexto, quando a pessoa se enche de mosto, usando o linguajar bíblico, né? Se enche de vinho alcoólico, quando a pessoa se enche, claro que ela está se embriagando. E pode ter esse sentido. Mas o que é que determina o sentido de uma palavra de acordo com o seu campo semântico? O contexto. Amém, gente? Amém. Por várias razões, não faz sentido que a tradução tenha sido feita dessa forma, em 1 Coríntios 11, 21. E eu vou dar exemplos para vocês de traduções possíveis para o versículo 21 de 1 Coríntios 11. É uma pena que em português a gente não tenha muito texto falando isso, dessa forma, mas a gente tem pelo menos dois. Uma Bíblia, que é chamada de O Livro, porque é uma versão em português na sua forma interpretativa, que é como, não é tão arcaico, né? Não é um linguajar mais antigo, mas é uma paráfrase, como a Bíblia Viva, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje. Essa versão chamada O Livro diz assim, versículo 21 de 1 Coríntios 11: e assim cada um procura servir-se sem esperar por repartir com os outros, de tal forma que uns não comem o suficiente e outros excedem-se. Olha como é que foi traduzida a palavra, excedem-se, e não se embriagam. Ah, mas pode significar isso? Pode, mas veja que já tirou o foco da pessoa na questão da embriaguez, porque vai depender da interpretação. Uma versão talvez melhor, ainda em português, a Bíblia Ave Maria, diz assim, ninguém se escandaliza só porque é Ave Maria não, né, gente? A Bíblia Ave Maria diz assim: porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apresenta a tomar a sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Olha que tradução boa. Percebeu aí? Amém, gente? Em inglês nós temos outras opções, o que é melhor, né? Pena que nem todo mundo fala inglês, mas devemos dar graças a Deus porque é inglês, não é em russo, não é em alemão, não é em hebraico, né? O inglês está mais perto da gente. E aí, a gente tem pelo menos 3, tá? Eu separei 3. Eu vou traduzir para vocês. O Novo Testamento de Worsley, Novo Testamento dos Oráculos Vivos e a tradução de Charles Thompson. Olha só. Novo Testamento de Worsley diz assim: pois ao comer, cada um toma a sua própria ceia primeiro, e um fica com fome e o outro empanzinado. Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna, né? Nos Oráculos Vivos está assim: pois ao comê-la, comer a ceia, ao comê-la, cada um toma primeiro a sua própria ceia, e um de fato fica com fome e o outro fica cheio. Na tradução do Charles Thompson, ele diz assim: pois cada um ao comer toma primeiro a sua própria ceia, e assim de fato um fica com fome e o outro plenamente alimentado. Amém, irmãos? Então a gente vai começar a encerrar agora, mas a gente vai continuar mais tarde. O que eu quero que você entenda é que o texto de Paulo é o melhor texto sobre o significado da ceia, e a gente vai entender isso mais tarde. Além disso, Paulo não está aqui ensinando ao povo que deve beber e ficar bêbado em casa, e não na igreja. Não é isso o que Paulo está falando aqui, tá? Ele fala sobre 2 assuntos em 1 Coríntios 11, a primeira parte e a segunda parte. E é tão interessante que na primeira parte, no versículo 2, em 1 Coríntios 11, ele diz: de fato eu vos louvo. É a primeira coisa que Paulo diz, no versículo 2. Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Aí quando ele começa o segundo assunto, lá no versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ué, no mesmo capítulo ele começa dizendo: vos louvo. Aí vai começar o segundo assunto da metade do capítulo, dizendo: não vos louvo. Se decida, Paulo, vai louvar ou não vai louvar? Depende do assunto, porque eles estavam errados numa área, embora estivessem certos noutra.
É possível uma igreja, um indivíduo, estar acertando em alguma área da sua vida, mas precisando melhorar na outra. Então Paulo, como um líder maduro, ele não fica julgando a pessoa pelo que ele está fazendo certo. Ele diz, não, nisso aqui, ó, vocês estão de parabéns. Vos louvo. Agora, nisto, porém, não vos louvo. Amém, gente? É possível que nós talvez precisemos aprender alguma coisa sobre o que Paulo vai dizer, não vos louvo. Porque a parte onde ele diz, não vos louvo, é exatamente a parte da ceia. Para falar a verdade, o texto, a parte da ceia do capítulo 11, é Paulo mostrando o que a ceia não é. A gente usa quando vai celebrar e lembrar o que ela é, mas esse texto é só para falar o que ela não é. E talvez seja por isso que ele seja o texto mais usado, sem as pessoas, sem o povo, nem sequer entender. Porque ele mexe com pontos muito importantes e a pessoa sente a força do texto, sem nem talvez conseguir colocar o dedo na coisa. Sabe? Ela não consegue apontar onde é que está a relevância. Mas às vezes a gente consegue entender melhor o que uma coisa é, quando através de um processo de eliminação, a gente vai descartando o que ela não é. Entendeu isso? É importante saber o que as coisas são, mas também é importante saber o que elas não são. O próprio João, a voz que clama no deserto, ele foi indagado, o que dizes a respeito de ti mesmo? Tu és o profeta? Ele disse, não. Tu és o Cristo? Ele disse, não. É interessante você saber o que você não é, para o que você não foi chamado. E perguntaram a ele, o que dizes a respeito de ti mesmo, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Ele disse, eu sou, como disse o profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. O que foi que ele disse? Ele disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ele disse, eu sou como disse o profeta Isaías, eu sou o que está escrito. É bom a gente saber o que a gente é e é bom a gente saber o que a gente não é. E hoje à noite a gente vai falar sobre o que não é a ceia, tá?